Boa noite. Eu lembro que eu já tive aqui conhecendo a Olist quando ela foi inaugurada há 8 anos, um evento que houve aqui. Lembro que já estive aqui assistindo a aula do professor Luiz Dickmann, que a doutora Fabiana Neri foi moderadora, e agora eu estou aqui. Então, eu quero agradecer pela oportunidade da gente poder conversar sobre um tema que há 10 anos, quando eu entrei no ambulatório de transtornos alimentares lá da UFBA, era um tema que a gente não ouvia muito falar. E por que que agora existe um programa de transtorno alimentar e obesidade, nós estamos aqui reunidos? Obviamente, porque as demandas em relação a esclarecimentos sobre o tema surgiram. Nós somos o tempo todo bombardeados com orientações de como a gente deve ou não se alimentar. E, digamos que uma rigidez estética, ela sempre existiu, começou parecendo que ela não ia, que ela ia conseguir se diluir, e agora a gente está voltando para uma condição de rigidez que era muito defendida e publicizada antes. Então, a gente precisa entender por que que a gente começou a mudar e agora as coisas estão retrocedendo, não, espero que não tanto. E uma informação importante é que a gente vai falar aqui um pouco, a prevalência dos transtornos alimentares, elas, nos últimos 60 anos, as prevalências gerais elas não mudaram. Mas o número de internações por transtorno alimentar aumentou e acometendo pessoas cada vez mais jovens e com quadros mais graves. Apesar de eu ser psiquiatra da infância, eu trabalho, então, no ambulatório de transtorno alimentar da UFBA já há algum tempo e estou presidente do GATAB, que é esse grupo jovem, mas que é um grupo que vem sendo bem atuante na área dos transtornos alimentares. Eu convido para que vocês possam conhecer o GATAB, tem no Instagram e tal, vai falar. O formato proposto foi uma roda de conversa. Gente, mas eu sou professora, então eu preparei uns slides, mas isso só para a gente ter como base para a nossa conversa. E eu levanto alguns tópicos com os slides, mas não vou me prender a eles. Mas nós vamos falar aqui de transtornos alimentares e obesidade. E eu vou falar um pouco para vocês sobre essa minha observação. Pode passar o próximo. Sobre essa minha observação de que a gente estava caminhando para um momento de que não havia tanto essa rigidez estética. Mas agora, de novo, mulheres que estão aí nas mídias sociais, que são tidas como referência, elas estão ficando cada vez mais magras. E a gente se depara com moléculas muito especiais, como a semaglutida e a tirzepatida. Pode passar. Mas o que aconteceu? Os médicos agradeceram depois que a Anvisa determinou que esses medicamentos fossem vendidos com retenção de receita. Ou seja, está tendo um uso indiscriminado e fora de contexto para esses medicamentos, e isso é uma coisa que a gente tem que pensar por quê. Esses medicamentos são medicamentos inicialmente utilizados para controle de diabetes, e diabetes é uma doença muito prevalente, é uma das mais
prevalentes e letais, se a gente for olhar, atrás de doenças cardiovasculares, vem doenças metabólicas e diabetes. Mas, para os próprios prescritores gostarem desse medicamento ser liberado somente com receita, alguma coisa está acontecendo aí para a gente pensar. Próximo. E aqui, só por curiosidade, eu peguei aqui os 10 medicamentos mais vendidos. Então, é um medicamento oncológico, outro medicamento para alterações cardiovasculares, e em terceira e nona posição, o Ozempic e o Mounjaro. Pode passar. E tudo que eu vou dizer aqui, depois, se alguém tiver interesse, eu tenho esses. Peguei desses 3 artigos, depois eu tenho o material, se alguém se interessar. Vamos lá? E se a gente conseguir falar um pouco sobre esses pontos, nem que sejam alguns deles, eu vou ficar bem satisfeita se a gente conseguir sair daqui com alguma ideia sobre isso. Pode passar? É interessante a gente falar sobre história. Então, os primeiros casos de anorexia nervosa, eles foram... É claro que, na época, né, não se tinha essa ideia de que aquilo era anorexia nervosa, mas conta a lenda que a Santa Catarina de Siena, ela tinha sido prometida para casar com uma pessoa que ela não queria casar. Então, ela se coloca, então, numa posição de religiosa e começa a fazer jejuns em nome dessa aproximação com o divino. Mas a verdade é que a anorexia nervosa é do ano de 1873, e só depois, em 1979, é que existe a descrição da bulimia e, mais recentemente, do transtorno de compulsão alimentar. É claro que esses são os 3 principais transtornos alimentares, entre outros que a gente não fala porque eles são bem menos frequentes. Pode passar. Aqui é só para chamar a atenção que, em 1873, o William Gull, o que ele descreve? Mulheres jovens com perda extrema de peso, recusa alimentar, atividade física excessiva, e diz que isso não é nenhuma alteração fisiopatológica que a gente chamaria de orgânica, e que isso teria fatores psicológicos que estariam envolvidos na gênese desse transtorno. Isso é interessante porque, ainda hoje, a gente não trata transtorno alimentar sozinho. Eu, psiquiatra, não trato transtorno alimentar sozinha. É por isso que precisa haver um programa. E nós precisamos estar alinhados em relação a isso. E o que eu tenho visto é que, mesmo dentro do grupo de psicólogos, por exemplo, que os 3 pilares: psiquiatras, médicos clínicos, psicólogos e nutricionistas, que, mesmo do grupo de nutricionistas, existem nutricionistas específicas para abordarem transtornos alimentares. Nem toda nutricionista ou todo nutricionista vai conseguir abordar transtorno alimentar. Pode passar. E aí é só para lembrar de Russell, que acaba descrevendo a bulimia nervosa, e um sinal que a gente não vê mais, mas antes, o que acontecia? As bulímicas, e a gente vai ver o quadro clínico, elas faziam restrição alimentar, tinham a compulsão, o binge, e muitas provocavam vômito colocando os dedos na garganta. E faziam aqui, na parte de cima, um calinho, que hoje em dia a gente não encontra porque elas têm outras técnicas. Mas, durante muito tempo, a gente conseguia encontrar nas mãos das meninas, e eu digo meninas porque sempre foi o mais prevalente mesmo, com esse sinal. Pode passar. E aí, por fim, o transtorno de compulsão alimentar, que é englobado como transtorno alimentar mais recentemente no DSM-5.
Vamos ver o que tem mais aí de interessante? Aí eu joguei esses aspectos aqui para agitar a nossa discussão. Então, esse ideal de corpo que muitas vezes é colocado nas redes sociais, os filtros, essa comparação social constante com que nós nos deparamos e tudo desse mundo globalizado. Então, isso aqui é para a gente depois discutir alguns tópicos desse tema. Pode passar. Ainda sobre isso, né, o risco é porque jovens, e como eu disse, a prevalência não alterou, mas os quadros estão atingindo meninas cada vez mais jovens e com a gravidade maior. E a exposição ao tema e a essa pressão, ela fica aí como um fator novo que antes não acontecia. É claro que transtornos alimentares eles podem acometer pessoas de ambos os sexos, eles podem acometer pessoas de idades variadas. É claro que existe uma maior prevalência de anorexia no início da adolescência, bulimia um pouco mais no curso e o transtorno de compulsão um pouco mais tardiamente. Mas é claro que tem as variações. E aí a gente observa o que tem de fato novo. Então, é justamente essa exposição e o surgimento de ideais que são ali, né, jogados para que nós acreditemos que aquilo é um modelo a ser seguido. Então, no GATAB, inclusive na semana que a gente fala de conscientização dos transtornos alimentares, a gente orienta. Thay fez um folder, você mostrou aqui? Tem que mostrar um folder falando sobre transtornos alimentares de uma maneira muito elegante, porque a gente tem que falar sobre o tema, não catastrofizando, mas falando disso com seriedade e não dando essa ideia de que isso é um caminho a ser seguido. Não, a gente tem que fazer essa conscientização de uma outra forma. Pode passar? E aí, como eu disse, né, vem o uso da semaglutida, que é uma molécula muito boa. Eu fiquei impressionada. E para obeso, é uma estratégia, uma necessidade. E é uma molécula muito boa. Eu sou de um tempo, eu estava lembrando com outros colegas, que eram prescritos anorexígenos, junto com medicamentos ansiolíticos. Então, eram anfetaminas e fenproporex e uns análogos de anfetamina e benzodiazepínico, numa bomba, junto com outros elementos e aí diziam que era natural, que era um preparado natural. Hoje surgem essas moléculas, como a semaglutida, que são seguras e são indicadas, sim, mas o problema é que o uso está sendo desvirtuado. Então, a gente tem que ficar de olho. Pode passar. Isso é, como eu disse, a epidemiologia é essa daqui, não mudou, mas os quadros estão mais graves em pessoas cada vez mais jovens. Então, os transtornos alimentares eles ficam aí entre 0,2, né, em homens, anorexia nervosa, até 2,5, 2,8, transtorno de compulsão em mulheres. Pode passar. E é só para mostrar que esses diagnósticos existem ao longo dos anos no DSM e o DSM-5, então, engloba transtornos como o transtorno restritivo evitativo e o transtorno de compulsão alimentar. Pode passar.
em linhas gerais, para a gente comparar, e essa mesma dica fica para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. Então, anorexia. O que eu tenho? Geralmente são meninas mais jovens, com baixo peso, porque elas fazem restrição alimentar. Existe uma distorção grave de imagem corporal. Pode haver purgação, ou seja, elas podem comer e tentar vomitar ou adotar medidas compensatórias porque acham que comeram demais, mas o binge, a compulsão da paciente anoréxica, ela é assim, ela diz assim: "Ah, eu comi algumas bolachas de arroz a mais". Esse é o padrão. Isso para a gente arrumar nas caixinhas, porque, na verdade, no dia a dia, a gente não acha tudo tão organizado assim, não. Mas aí a gente organiza para depois, com a equipe, a gente discutir os casos que vêm bagunçar a nossa cabeça. Na bulimia, existe compulsão, a purgação, que o vomitar é uma das formas, mas usar laxante, usar diurético, atividade física, medidas compensatórias, existe uma restrição, sim. Elas restringem, têm a compulsão, ficam muito péssimas, purgam, tem geralmente o peso normal, existe uma distorção da imagem, só que não é tão grave, muitas vezes, quanto na anorexia, e elas são meninas muito impulsivas. Então, vem muito com transtornos de personalidade caracterizados pela impulsividade. Já na anorexia nervosa, também tem transtorno de personalidade, pode ter, caracterizados pela obsessividade, pela rigidez, pelo perfeccionismo. Então, essas características. E o transtorno de compulsão, existe a compulsão sem a purgação, sem distorção de imagem corporal. E é também um transtorno que pode vir junto com a obesidade, que não é um transtorno alimentar, a gente tem que deixar bem claro, mas eles podem vir em associação. Pode passar. Aqui é só para o que eu falei aí no quadro, se alguém depois, a aula pode ficar aí, pode passar, Caio. Então, o que a gente tem que investigar? Se existe uma distorção de imagem corporal, e isso vai nos ajudar no diagnóstico diferencial, porque às vezes existe um emagrecimento, existe uma restrição e uma evitação alimentares, mas isso não acontece porque há distorção da imagem. Então, a gente tem que pensar em outros transtornos alimentares. Existe um comportamento alimentar alterado? É uma restrição extrema? A pessoa tem baixo peso? Há compulsão alimentar? E aí, compulsão mesmo, que a gente existem nos critérios diagnósticos formas para que nós possamos identificar o que é realmente um episódio de compulsão. Mas, como eu disse, vem a bagunça e quadros de meninas que começam como anoréxicas, elas podem depois mudar para bulimia. Ou então, existem meninas que são anoréxicas, mas estão com peso normal. Por quê? Porque são identificadas, muitas vezes, antes de atingirem o baixo peso. Então, esses são os casos mais desafiadores que a gente tem que ir discutindo. Próximo. Só repetir o slide anterior para a gente poder falar que os mesmos critérios de clínicos podem nos ajudar a fazer o diagnóstico diferencial. Adiante, vamos lá. E, como eu já também havia dado uma pincelada, as anoréxicas são obsessivas, são rígidas. E existe uma tendência a gente observar uma hereditariedade nos casos de anorexia. Então, existem avós anoréxicas, mães anoréxicas e filhas anoréxicas. É um pouco diferente do transtorno de compulsão e da bulimia. E no transtorno de compulsão e na bulimia, o meio ambiente ele interfere muito. E são pessoas que têm características marcadas por falta de controle e impulsividade.
E é interessante essa associação com TDAH, que é uma coisa que tem sido cada vez mais investigada atualmente, desses transtornos, tanto de compulsão alimentar quanto de bulimia, principalmente o transtorno de compulsão com TDAH. O tratamento, psicoterapia específica, então, não é qualquer abordagem, tem material extenso e belíssimo falando sobre isso. A gente teve no GATAB o curso do Neil Maudsley, que falava sobre essas técnicas mais ligadas à terapia cognitivo-comportamental para tratamento dessa população. E psicofármaco não tem. A gente prescreve para tratar as comorbidades. Então, não tenho medicamento para anorexia, para bulimia. Eu tenho um medicamento que pode diminuir a compulsão e a purgação, a fluoxetina. Eu tenho a olanzapina, que eu posso tentar reduzir a impulsividade, a ansiedade, e posso, de quebra, causar um ganho de peso. Mas nada disso vai tratar a estrutura que compõe ali a fisiopatologia, digamos assim, a estrutura desses transtornos. E, para o TCP, para o TCA, a lisdexanfetamina, que também tornou-se uma droga muito polêmica, porque a lisdexanfetamina, o mais conhecido é o Venvance, e tem gente que usa Venvance para poder fazer crossfit, tem gente que usa para balada, tem gente que mistura com álcool, e está todo mundo aí. Eu digo, gente, ninguém tem nesses efeitos adversos que a gente fica, às vezes, com medo, ninguém tem nada. É um medicamento seguro, mas não dá para avacalhar, né? Não dá para... Próximo. Então, é só um resumo aí para a gente poder ver os medicamentos que, nesses artigos que eu pesquisei, eles estão elencados. Pode passar? E saber isso, que é um uso adjuvante, que tem que haver uma indicação psiquiátrica e a gente tem que monitorar efeitos adversos, metabólicos e cardiovasculares. Pode passar. São transtornos que são prevalentes, são transtornos graves. Eles podem não ser tão prevalentes quanto outros transtornos psiquiátricos, mas a anorexia nervosa, ela mata. É dos transtornos psiquiátricos que tem uma letalidade, uma das maiores letalidades. Então, a gente não está falando sobre uma coisa simples, a gente tem que ter cuidado, né, quando a gente trata do tema. A gente tem que entender que, dos transtornos alimentares, o transtorno de compulsão alimentar, que foi o último a ser enquadrado no manual do DSM, ele é o mais prevalente e pode estar sendo subdiagnosticado. A gente tem que avaliar isso melhor. Muitas vezes, apesar de eu ter arrumado nas caixinhas, a gente precisa fazer um bom diagnóstico diferencial, porque, às vezes, elas vêm para poder confundir a nossa cabeça. E saber o seguinte, a gente não trata sozinho, por isso que estamos aqui, porque a equipe multi ela tem papel essencial na condução dessas pacientes. Quanto mais cedo a gente trata, melhor, porque, senão, essas pacientes podem entrar num estado crônico. Inclusive, a gente tem, lá no ambulatório, senhoras com transtorno alimentar, o que é bem complicado. Então, a gente tem que identificar logo, tratar logo, e sempre com uma equipe multi. Acho que é isso que eu queria dizer. Tá?